como bem apresentada por minha amiga e minha mãe, essa é uma parte de quem eu sou, né? Maiara, amiga de infância de Ana Ocelli, que a gente se conhece desde a quarta série. Viemos juntas para Salvador e aqui estamos crescendo. E Iemanjá nos deu uma oportunidade de renascermos juntas, né? Eu enquanto Iaô e ela enquanto Ekede na mesma casa. Eu me chamo Maiara Pedreira Flores, tenho 35 anos. Esse mês o jogo vira, tá tudo certo. Sou graduada em Direito, atualmente estou atuando como assessora de processo na Secretaria Municipal de Gestão aqui do município de Salvador. Mais uma parte de quem eu sou. Eu também sou Dofonitinha de Iemanjá, mulher de axé, raspada pela navalha de Ogum, renascida para orixá no Ilê Axé Tobijagum, popularmente conhecido como Casa do Ferreiro. Foi lá que eu me reencontrei enquanto mulher de axé, enquanto mulher que carrega uma ancestralidade, enquanto mulher que tem um caminho a seguir na vida espiritual, né? Sou filha de um pai branco com uma mãe negra. Minha mãe, logo na infância, ela foi adotada, se é que eu posso dizer que ela foi adotada, né? Outra camada da minha história. Foi adotada por uma família de brancos, de classe média, lá no interior da Bahia. Foi nessa família que eu cresci, que eu me criei. E desde pequena eu fui carinhosamente, eu posso dizer que sim, conhecida como a pretinha, a neguinha, né? Completamente sem conhecimento nenhum da fala, mas era assim que eu era conhecida. Quando eu fiz 31 anos, foi quando eu decidi entrar para o candomblé, e foi lá que eu tive consciência de que eu era uma mulher negra, porque até então eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento de quem eu era. E foi o candomblé que me devolveu para mim mesma. Foi lá que eu pude me reinventar, começar uma nova trajetória da minha vida, entender enquanto uma mulher que carrega uma ancestralidade, os desígnios que eu preciso seguir. E em 2022 foi quando eu fui a primeira vez falar a público que eu era uma mulher de axé. Dentro de todos os cenários que eu imaginei para a minha vida em assumir que eu era do candomblé, aquele foi o último cenário que eu acho que eu nem pensei. Foi um momento de muita angústia, de muita tensão. Ao mesmo tempo, eu pensei muito em desistir, porque eu achei que talvez fosse mimimi de minha parte. Talvez eu estivesse criando caso, talvez eu estivesse vendo coisa onde não existia. E eu pensei várias vezes em deixar para lá. Tanta coisa que eu já tinha deixado para lá, aquela ali talvez não fizesse a diferença, né? Mas eu acreditava que tinha um propósito maior. Então eu resolvi me expor, né? E até indispor com algumas situações, mas eu optei por falar. Hoje, 2 anos e 6 meses depois, estou aqui com vocês para falar do mesmo assunto, agora com o coração mais calmo, mais tranquilo, acolhida, compreendendo os propósitos, os desígnios. Mas espero que em um futuro breve eu possa vir aqui falar de coisas boas, do que a minha religião, do que é o que eu acredito tem de bom para oferecer, não somente sobre o racismo, né? Sobre intolerância religiosa. Mas se esse é o caminho, se esse é o propósito, aqui estou, né? E que todos vocês, caso não tenha alguém, eu estou vendo que a grande maioria está de branco, né? Então tem um pé lá. Para os que não são, eu desejo que esse momento seja um momento que vocês despreendam de qualquer preconceito que ainda possa haver, e se haver, né? E que vocês estejam dispostos a sair daqui a fim de construir um posicionamento perante as religiões de matriz africanas, diante do entendimento, do estudo de cada um, não a partir do que a sociedade vem nos impondo goela abaixo todo dia, a todo instante. Então, que a partir de hoje vocês sejam construtores de fato de uma opinião, a partir do que vocês leram, do que vocês ouviram, do que vocês entenderam, tá?
Então, a bênção para quem é de a bênção, meu colofé para quem é de colofé, meu mucuyu para quem é de mucuyu, meu motumbá para quem é de motumbá e saravá para quem é de saravá. Isso aí. Se você ficar à vontade de estar falando, outras pessoas, né? Se você se sentir à vontade para falar como foi, eu costumo falar, né, nessa disciplina, que eu tive que ir. Sim, E quando eu vim para a Bahia, primeiro eu fui criada num berço muito cristão, sabe? Daquelas pessoas que só olham para a religião do sim, Marquês africano, enxergando com preconceito. sim, E eu falo para todo mundo, gente, eu não vou falar Bahia, eu vou falar Salvador. Eu fui da Bahia, pouco da Bahia, mas Salvador foi, eu falo que é o lugar que me abrigou, me abriga, me ensinou e me ensina todos os dias, principalmente sobre essas questões religiosas. Porque todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo para as pessoas de outros estados que não conhecem aqui. Você mora em Salvador e as pessoas já vão falar das religiões mais africanas. Eu falo assim, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Porque, infelizmente, as pessoas só olham com o olhar de julgamento para vocês. E eu já falei isso nessa disciplina, eu falo que eu fico triste quando eu vejo que aqui as pessoas que são nascidas e criadas em Salvador, que é um berço de diversidade, elas ainda olham para as religiões matriz africanas com preconceito. Porque essa convivência que a gente tem é muito comum. É diferente do olhar que a gente traz dos outros estados, que as pessoas que são de religiões matriz africanas, elas andam escondidas por medo de julgamento da sociedade. Né? E outras pessoas como eu fui, graças a Deus, hoje eu não faço, eu falo que isso para mim é liberdade. Sabe, você ser ensinada que a sua religião é a certa e a outra é errada. Acho isso um absurdo. Né? E aí eu queria que você falasse sobre essa experiência, principalmente como a gente está falando sobre o ambiente de trabalho, né, realidade, como foi essa experiência para você dentro do mercado de trabalho? Então, eu fui criada num berço católico apostólico romano, no qual eu fui até meus 30 anos de idade. Vivia muito bem, gostava do que eu vivia, do que acreditava, mas a teologia ela diz que aí você não escolhe uma religião, a religião te escolhe. E assim foi. Até meus 30 anos de idade vivi muito bem, frequentando a minha igreja, participando de grupos. E aos 31 anos o jogo virou e foi quando eu tomei pé da minha ancestralidade e resolvi ser iniciado. Então foi tudo muito rápido. Isso tudo durou 8 meses, tá? Eu tomar pé do que estava acontecendo e precisar ser iniciada para que as coisas começassem. E eu digo que o berço que eu fui criada foi o que me ajudou muito hoje a viver a minha religião, né? Meus pais me ensinaram o que é base dentro de uma religião. Você só precisa se preocupar em duas coisas: fazer o bem e acreditar que acima de você tem um Deus e ele está te olhando em todos os momentos da sua vida, né? Então, eu vim para o Candomblé com esse fundamento para ser vivido. Só que eu sabia que não seria bem assim, porque é muito fácil você se dizer católico. Ninguém vai julgar uma escolha de um católico. Ninguém vai julgar o posicionamento que ele faz na igreja, o que deixa de fazer, se ele quer ou não quer. E eu sabia que eu teria mais essa dificuldade de enfrentar e eu tinha medo. Eu tive medo em aceitar que eu precisava viver a minha religião e eu tive medo de trazer a público isso, né? E quando eu precisei trazer a público foi porque eu trabalhava no escritório de advocacia renomado aqui em Salvador. E a minha equipe de trabalho não queria mais ter contato comigo porque perceberam que eu usava um fio de conta. Então, meu fio de conta foi suficiente para eles não quererem ter mais contato. E aí, inicialmente, começou a parar de almoçarem comigo, depois começaram a
Quando eu levantava, falava que eu precisava de uma limpeza, de uma bênção, uma água ungida, porque ali não estava legal. E eu coordenava, na época eu era responsável por algumas demandas que eu precisava repassar para o banco. E eu tinha um horário de repassar essas demandas para o banco, né? Esses processos, que era até às 14. O pessoal começou a amarrar, não querer, não me responder, aí não me respondia mais no grupo. Mesmo eu falando, as pessoas não me ouviam. Só que eu estava num processo seletivo para me tornar supervisora dessa vaga, da minha equipe. É. E quando tudo isso aconteceu, eu falei assim, eu não posso, porque as pessoas vão achar que eu estou aproveitando de uma pauta para me promover no meu processo seletivo. Só que chegou no nível que estava completamente insuportável. Só que toda vez que eu voltava para casa, eu falava, e se eu deixar para lá? Talvez eu que esteja olhando com um olhar de preconceito, onde não tem. Talvez eu que esteja criando uma situação. E aí eu tive muito medo de quem eu pudesse encontrar ali no meu meio, que poderia me ajudar. E aí eu olhava muito para a coordenadora da equipe e falava assim, se eu falar com ela, pô, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher LGBT, talvez ela possa me ajudar. Só que eu tinha medo, porque quando a gente via o comportamento, eu falava assim, não sei se ela vai ser por todas as pautas ou somente nas pautas que a favorecem. E aí eu lembrei que quando eu fiz o processo seletivo, teve um dos rapazes do RH que me selecionou, ele tinha algo diferente nele, né? E às vezes ele já tinha percebido também meu fio de contas e sempre que me encontrava no elevador ele me perguntava algo. E aí eu fui até ele e o escritório em si, uma parte interessante é porque o escritório ele tinha essas pautas, né? Então a gente tinha um momento, o mês do LGBTQIA+, a gente fazia um momento de confraternização, novembro, outubro rosa, novembro azul. Então todas essas pautas interessantes eram levantadas dentro do escritório. Foi aí que eu chamei esse rapaz, né, Vitor Palmeiras, que para conversar e perguntar se o escritório teria alguma pauta ou um projeto para um evento referente a racismo religioso. E aí, de imediato, ele me perguntou o que está acontecendo com você. Eu falei, nada, porque em mim eu não tinha um sentimento. Por mais que eu estivesse munida de muita dor, de muito medo, de muita tensão, o sentimento que habitava em mim ainda não era de querer fazer uma caça às bruxas. Eu queria educar, porque um dia eu estive do outro lado. Um dia eu precisei, da forma mais chula, virar para aquele rapaz ali e perguntar quem é Exu. Questionar a existência de Exu, questionar as ações de Exu. E ele me explicou com muita paciência. Então eu percebi que as pessoas também precisavam de paciência. As pessoas precisavam receber de uma forma mais digerida, sabe? Uma forma mais explicativa a situação do que simplesmente Exu é isso e aceite, porque eu precisei de ter paciência para compreender. Então eu queria ensinar, eu queria falar, eu queria que as pessoas pudessem olhar para a minha religião com o mesmo olhar que eu tenho hoje, né? Então falei com o Vitor, Vitor pediu nomes, né? Eu tive que passar nomes para ele. Se, se tornou ainda pior a situação, né? Porque a advogada coordenadora do núcleo chamou essas pessoas para conversarem. Foi um dia assim de muito auê, de grito, de choro, mas eu tenho uma irmã que é do candomblé, eu tenho um vizinho que eu ouço, e aí você começa a falar assim, não, eu tô errada. Você começa a se sentir, eu errei, essas pessoas estão sofrendo com isso, né? E você começa a tratá-las bem para que elas se sintam acolhidas. Resultado, foi conversado, elas não foram desligadas. O escritório, quando foi em novembro de 2022, no Dia da Consciência Negra, o escritório abriu um projeto que era para a gente reverenciar toda essa cultura de matriz africana. Então, os colaboradores poderiam cantar, declamar, recitar um poema,
o que quisesse, né, para apresentar a cultura, e eu fiz um texto no qual eu levei e me assumi enquanto candomblé e quis mostrar um pouquinho do que acontecia com a gente, né? Levei para eles, o escritório na época tinha 354 funcionários, né? Tratando também com o pessoal do home office. Então, eu levei um pouquinho de estatísticas para ele, né? Na época a gente ainda está com o censo de 2010, se eu não me engano, 2022 ainda não teve os resultados. E aí mostrei para ele que a Bahia, o berço do candomblé, é o lugar que a gente ainda está lá atrás. A gente ainda não se assume enquanto pessoas de axé. Porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de que estendam um panfleto ali na nossa cara e que a gente se torne rotulado, que a gente seja perseguido, marginalizado. Então falei para essas pessoas. Em dezembro saiu o resultado do meu processo seletivo e eu me tornei supervisora dos meus algozes. Mais uma batalha a ser enfrentada, né? Até uma superação minha, né? Porque eu tinha tato para falar. Eu sondava ali como é que eu ia falar com aquelas pessoas, porque eu não queria machucá-las, eu não queria feri-las, né? Não- eu fui ferida de lá para cá, mas ao mesmo tempo a gente se sente culpado do que está acontecendo. Será que foi isso mesmo? Será que eu não fiz uma tempestade em copo d'água? Será que não eram, por incrível que pareça, pessoas evangélicas que só estavam defendendo a sua fé? Você tenta querer justificar o injustificável, né? A gente a gente está sempre tentando sentir a pele do outro, mas nunca estão dispostos a sentir a nossa pele de verdade, a vestir a nossa pele. E aí foi a primeira vez que eu me assumi pessoa de candomblé, né? Então não foi na forma que eu imaginava. Eu não foi da maneira que eu desejei. E o mais engraçado que foi quando eu fui a coordenadora, a sócia da carteira me chamou para falar que eu tinha sido aprovada no processo e que eu assumiria. Eles falaram que essa etapa, da forma que eu conduzi toda a situação, até o momento que eu fui a público, foi o que me levou também a sentar na cadeira, né? Pela forma que a diplomacia que eu conduzi as coisas. Meses depois, essa mesma coordenadora sócia me chamou para falar que talvez eu estivesse errada, talvez as meninas não estivessem cometido preconceito comigo, porque elas só são menininhas novas que ainda não entendem muito da vida. A gente, cada relato que a gente virou, sabe, fica refletindo. Porque em nenhum momento você assim, deu a entender que inicialmente seu relacionamento era super tranquilo com todo mundo. Sim. Sua competência técnica nunca foi questionada em relação a isso. Exato. E até então não foi questionada também sua competência. Mas houve toda uma situação emocional, né, que mexeu com todo mundo. Tantas pessoas que estavam cometendo esse preconceito, racismo, quanto você que se culpabilizou em alguns momentos, Sim. que ficou sem saber direito como conduzir a situação. Então, assim, a gente ouve isso e vê que é uma coisa que é frequente e que não dá para a gente dissociar realmente da falta de conhecimento. Porque esse processo histórico que vem desde que o Brasil passou a ter essa mistura de povos, que não se valoriza a religião de matriz africana. Então, isso é trazido até hoje. Como Jéssica fala, que apesar de Salvador, né, a Bahia, ser o berço dessa religião, vamos dizer assim, né, já que a população mais negra, isso não leva em consideração a religião. Por quê? Porque as pessoas que vieram da África,
com essa religião, acabamos sendo povos não valorizados, porque sua cultura foi imergida, né, por conta da cultura europeia. Então, isso é um reflexo. Quantos anos temos aqui no Brasil, após esse início de caminhada, e ainda a gente está aqui na universidade discutindo uma coisa tão frequente, tão comum, mas que é necessário ser discutido. E que eu acho super importante a gente chegar e levar essa discussão para todos os lugares. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam se respeitar, né? As pessoas precisam valorizar o outro. Enfim, uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: hoje você ainda se encontra no mesmo ambiente de trabalho? Não, não. Eu fiquei lá justamente, foi logo quando eu saí do meu resguardo, né? Quando eu saí do meu resguardo, o pós-iniciação, era o escritório que eu sonhava há anos fazer parte da equipe, então eu já tinha enviado várias vezes o currículo e ele só saiu do papel quando, no momento que talvez eu menos quisesse me mostrar para a população, né? Cabelo curto ainda, é, tentando me achar ali naquele novo visual existente de Maiara, mas foi um escritório que às vezes eu tenho para mim que foi só de aprendizado. Eu passei 2 anos lá, 2 anos contratada como advogada, um ano depois como supervisora, um ano depois eu mudo. Então eu fiquei 2 anos lá, é, passei por essa situação, vivi, fui responsável pela demissão dessas pessoas, não por conta do racismo religioso, por entrega mesmo, competência. Então, eu precisei fazer o desligamento dessas pessoas, mas virava e mexia, eu via alguém falando, não, talvez não foi isso bem, eu acho que você entendeu errado, você viu errado essa situação, né? Então, eu já não... O que aconteceu lá, depois que eu falei a público, né, ficou muito marcado. Eu ainda recebo elogios dos sócios de lá, às vezes manda mensagem. Alguns sócios vieram falar comigo, tentar entender como era a dinâmica, né, da religião. Alguns procuraram meu babalorixá para fazer consulta, afins, mas foram pessoas que saíram do escritório, né, antes de mim e que mesmo assim, no finalzinho da demissão, ainda carregaram a mágoa de que tudo aquilo estava acontecendo porque o que tinha ocorrido lá atrás, quando na verdade não foi, né? Eu tentei ao máximo ali manter, falei, não, teve, mas elas me entregam, elas estão me entregando o resultado, então elas vão continuar em minha equipe. Só que chegou um momento que isso não acontecia mais e a gente precisou agir como tem que fazer, né, profissional. Então hoje eu já não faço mais parte, né? Saí de lá em 2023, dezembro de 2023, e hoje eu estou na Secretaria Municipal de Gestão, na SENGE, aqui em Salvador. É interessante também levantar que há uma diferença, né, entre intolerância religiosa e preconceito religioso. Apesar das duas estarem bem entrelaçadas, há uma distinção que a intolerância é quando você desfaz de qualquer grupo religioso, muçulmano, bandista, você não concorda com as práticas da religião do outro. Isso se chama intolerância religiosa. Já o racismo religioso, ela está muito entrelaçada às pautas de questões raciais, né? As questões de cor, de estereotipos, né? Dificilmente, é como Iana sempre fala, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa branca de candomblé sendo questionada que ela é de candomblé, sendo perguntada e apontada. Mas um preto não pode usar uma roupa branca, porque ele é de candomblé, às vezes ele nem é. Então tem sempre o tom da pele com o que você veste, com o que você vive, é o que vai unir, casar e gerar um preconceito contra você. Já não basta o tom da pele, você ainda tem que manter um padrão de vestimenta, de hábitos, de fé,
para que você seja respeitado, né? Hoje eu acho que depois dessa situação, eu tenho entendido mais o meu processo, né? Eu acho que esse processo de enfrentar essas situações também se camufla muito, quanto no meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, e eu tenho evitado, já não me dói mais como antes. Aquele primeiro baque inicial me derrubou, me derrubou. Várias vezes eu precisei acreditar muito em mim que eu não estava criando uma situação. Precisava contar para outras pessoas e falar assim, você está entendendo isso? Ou eu que estou vendo muita coisa nessa situação? Hoje em dia eu tenho um colega de trabalho que senta no meu lado, que ele todo dia faz o nome do pai, quando eu sento, quando eu levanto, quando eu ofereço uma comida, mas ele come do que eu ofereço. Mas antes ele faz o nome do pai e eu respeito. Até o momento ele não me disse nada. Eu também não disse nada a ele. Então a gente segue com a diplomacia, ele fazendo o nome do pai e eu seguindo a cordialidade de oferecer o que está e conviver bem em uma sociedade ali profissional. Mas não, não. Outro dia a gente estava discutindo, eu acho que Bruno Reis esteve no Bani, não foi? E aí ele mostrou a cultura ali um pouquinho dos babás eguns, como é que funciona. E aí uma pessoa veio me perguntar, Maiara, você sabe aqui? Falei, olha, eu não conheço muito, mas fui explicar um pouquinho como é que funcionava o culto. E ele estava do lado. Eu acho que ele procurou madeira, assim, para repreender de todas as formas. Tá repreendido, tá repreendido. Eu falei, fulano, senta aqui. Você vive isso? Ele tá repreendido, nunca. Eu falei, então respeite. É só isso que você precisa ter. Respeito. Você não precisa concordar, você não precisa viver, você não precisa nem olhar esse Instagram que está publicando essas coisas. Mas você só precisa respeitar. E não precisa isolar. Tanta coisa que eu poderia proferir para você em Yorubá que eu não falo. Porque é a sua fé, o seu entendimento. E eu respeito. Então as pessoas ainda tendem. Eu ainda vivo uma situação que é muito. Ela não tá me julgando que eu bati a mão aqui. Meu pai soube em janeiro desse ano que eu tinha me iniciado. Meu pai é casado com minha mãe. A família de meu pai, eu acho que inclusive a minha ancestralidade vem da família dele, né? A mãe dele frequentava muito, só que ele não teve uma boa experiência. E eu acredito que a religião, por isso que às vezes eu insisto muito em querer que as pessoas conheçam a religião pelo meu olhar. Porque o mundo oferece muita coisa, a internet nos oferece muita coisa, muito conteúdo pronto, muito conteúdo manipulado, muito conteúdo com o intuito de ganhar visibilidade e esquece do foco principal da nossa religião, que é uma religião cheia de culturas, em que vocês todos os dias bebem da nossa religião e nem sabem, né? Vocês consomem comidas típicas que vai na nossa mesa de candomblé, vocês se vestem várias vezes quando você vira o ano de roupinha branca, você está reverenciando a gente, é uma tradição de matriz africana. Então, eu tenho muito essa vontade que as pessoas conheçam o candomblé de uma maneira mais limpa, com mais amor, com mais conhecimento cultural, vamos assim dizer, né? Então, meu pai não viveu isso. Meu pai viveu o lado sombrio do candomblé, né? Então, ele ainda na infância, ele ouvia rituais e quando acordava, via situações que não agradavam a ele. E nunca foi ensinado. Então, meu pai hoje tem preconceito contra o candomblé. Então, quando eu fui iniciada, eu só tive coragem de assumir para minha mãe. Mas ela não quis me ouvir e saber o que eu iria contar. Eu só consegui falar para ela, minha mãe é teóloga, tá? Eu só consegui falar para ela que eu ia viver essa religião. E aí eu lembro que no dia eu viajei daqui para Vitória da Conquista, falei para ela, passei 3 dias lá, só no último momento que eu consegui falar o que eu fui lá fazer. E aí minha mãe falava que pela teologia ela me entendia muito bem e me aceitava porque ela me amava, mas ela não queria saber o que eu tinha a mais para contar.
E aí eu voltei para Salvador. Dias depois fui recolhida para ser iniciada. E eu ainda estava recolhida e trabalhando, né? Ainda passei um tempo saindo para trabalhar e voltando. Então eu tinha um acesso ali ao celular. E no último dia que eu ia ter acesso ao celular, eh, eu li e recebi uma mensagem de minha mãe que dizia assim: eu não acredito que você foi para uma religião que permite receber uma unção sem a bênção dos seus pais. Que religião é essa? Aquilo ali me desmoronou porque eu não tinha mais como pegar o celular. Eu li a mensagem e meu celular foi desligado. E eu fiquei ali 24 dias recolhida, sem acesso ao celular, sem nada. E no Runcó eu questionei muito a minha espiritualidade. Por que que ela estava permitindo eu viver aquele momento? Porque se eu precisava viver a religião, por que que eu não nasci num berço candomblecista? Por que que eu não nasci fruto de um pai e de uma mãe que viviam essa religião? Por que que eu tive que nascer com essa discrepância tão grande, sabe? Minha mãe é coordenadora da Renovação Carismática há mais de 20 anos, líder de grupo de jovem, né? Ela é uma pessoa que está à frente à igreja. Eu me questionei várias vezes a Iemanjá qual era o propósito daquilo tudo, por que que eu tinha que viver aquilo tudo. E no dia da minha saída, né, do Runcó, eu lembro que quando eu voltei, Iano estava do meu lado e meu babá também estava do meu lado, assim, me levaram de mão dada, minha mãe estava lá. E eles me entregaram para minha mãe. Naquele momento eu reconheci qual era o meu propósito. Eu precisava aprender sobre axé em um lugar que fosse puro, que a fé, somente a fé importasse. E que eu entendesse todo o significado de bater minha cabeça no chão e me abaixar para falar com o mais velho. Que eu fosse para o candomblé aos 31 anos com consciência, não para replicar comportamentos, mas para entender qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito. E eu digo que aos 30 anos parece que virou a chave. Eu dormi com 29, acordei com 30 e tudo estava diferente em mim. Eu falei, tem uma diferença aqui. E aos 30 anos eu entendia que eu tinha um propósito que era falar sobre fé, que era viver, falar para as pessoas do que é ter fé. E é uma fé que de maneira sem segregação do que é candomblé, do que é umbanda, do que é catolicismo, é fé. A fé genuína que você acredita em fazer o bem, em fazer que aquela energia boa circule, né? Que o que eu chega até mim eu possa proporcionar para o outro. E aí eu passei um ano maturando sobre isso para aos 31 anos eu me reencontrar. E quando eu vi minha mãe ali, me abraçando, tentando compreender o que era, quais os passos que eu decidi seguir, eu falava assim, é sobre isso. A gente para crescer dói, não é fácil crescer, né? Quando a gente está ali quebrando a casca, dói. Então eu compreendo que aquele processo que eu vivi em questionar, falar por quê? Por que que vocês me escolheram? Por que que vocês me escolheram e me colocaram naquela família? Foi porque foi aquele homem e aquela mulher que me ensinaram o que é ter fé. Talvez hoje, se eu tivesse nascido em uma família 100% candomblessista, talvez eu tivesse me perdido. Talvez eu tivesse esquecido do meu propósito, né? Mas eu precisei ter consciência enquanto ser humano, consciência enquanto mulher de fé, para depois eu vim viver uma outra experiência, né? E minha mãe, quando ela me abraçou, ela falou assim, eu te criei tão bem, e eu sei que jamais a forma que eu te criei te permitiria seguir algo que não fosse bom, porque eu sei que te criei para o bem. Hoje eu ainda, minha mãe, todas as minhas obrigações, eu tenho 3 anos de iniciada, agosto de 2024, eu arriei minha obrigação,
E minha mãe se fez presente mais uma vez comigo, na iniciação, na obrigação de 1 ano, e o ano passado na obrigação de 3 anos, que até levou flores para mim, né? Minha mãe, ela tem uma espiritualidade muito aguçada, uma mediunidade também muito aguçada, mas o segmento dela é o católica apostólica romana, né? E ela sabe, todo dia me pergunta uma coisa, e ela sempre me perguntava: quando é que você vai falar para seu pai? Porque eu não vou deixar, ele não pode saber por minha boca. E eu sempre tive medo, porque o que meu pai sabe é um homem chucro. Meu pai é um cabra chucro ali, que Nossa Senhora é quem está à frente, que Deus vai prover, e eu tinha medo de como ele fosse reagir. E aí eu simplesmente levei ele para a roça e larguei ele lá. E ele descobriu que eu estava numa casa de candomblé, surtou. Roça é uma casa de candomblé. Normalmente terreiro a gente costuma chamar de roça, né? A gente não chama de terreiro, em casa chama de roça mesmo. E meu pai ama roça. Então eu falei, vamos pra roça. Só que eu não citei qual roça era. E aí ele disse que começou a andar pela roça e sentiu uns arrepios diferentes, né? Pelo corpo. E esse negócio não tá certo, esse negócio não tá certo. E aí quando ele olhou para a árvore de tempo, né? A gente tem uma árvore de tempo que ela é enorme. Normalmente, se vocês forem seguir a casa do ferreiro, você vai ver que é a árvore mais postada. E aí ele olhou, quando ele olhou, ele viu a, a, a paramenta, né? E aí ele surtou com minha mãe. Vocês vieram pra cá? Foi aquele, minha mãe lá tentando, eu não encostei porque eu travo, eu já travei. E aí já chorei, já me desesperei. Ficou lá. E aí ele não quis contato com nada. Ele não quis socializar com a gente, era Réveillon, ficou no quarto lá parado. Quando chegou a noite, na hora de soltar os fogos, virou o ano, ele veio servir, aí ele virou para mim assim, falou assim: "Mas eu vi lá os negócios lá. Eu acho que você já tem idade suficiente de saber o que você quer para você, né? Você já é casada. Mas eu só acho que você poderia ter me contado, não precisava pegar assim de surpresa. Eu poderia ter escolhido vir ou não vir." Essa foi a conversa que eu tive com meu pai. Concordei com ele, de fato, eu não poderia ter colocado ele naquela situação, mas foi o meio que eu tive, foi as situações que eu consegui, né? Hoje ele fala com muito respeito, né? Ele, só que a minha sorte, se é que eu posso dizer que foi sorte, é porque ele se apaixonou pelo meu babalorixá muito antes dele saber que ele era meu babalorixá. Meu babalorixá é pai do meu esposo, né? Então, ele venera Tony, tudo dele. Comprei uma carne para Tony, fiz uma carne para Tony. E aí, na cabeça dele, ele começou a juntar: mas Tony é uma pessoa tão boa. Tony trata minha filha tão bem, Tony me aceita tão bem, Tony vive tão bem com minha família, é a pessoa que mais me agrada. Eu gosto tanto de Tony, por que vai ser algo ruim, né? E aí ele segue de lá amando Tony, falando que vai mandar as coisas para Tony. Aí pergunta: esse final de semana você tá onde? Falei: tô na roça. Ah, tá, então não vou não. Aí já ligou esses dias e falou: vou passar o São João aí. Eu falei: mas você sabe que eu vou passar na roça? Aí ele: tem nada não, a gente vai comer uma carne, tá tudo certo. Então hoje eu costumo dizer que para quem eu me importa, eu me assumi, né? Claro que para as pessoas do meu interior ainda continua tudo muito incógnito, porque eu respeito minha mãe. Eu não sei como isso vai virar para ela. Aqui eu topo tudo sozinha, mas ela, então, minha página do Instagram, ela não posta nada, eu não posto nada de axé. Acabei criando uma página secundária para que eu possa postar o que eu tenho, né? Eu ainda sigo me escondendo de algumas pessoas. Também não vou dizer para você que eu tenho coragem de me assumir 100%.
chegar na minha cidade, no interior da Bahia, e me assumir enquanto pessoa de axé. Eu ainda não cheguei nessa parte, ainda não parei para pensar como isso aconteceria. Mas tenho vivido um momento de cada vez. As pessoas que importam hoje sabem. Algumas pessoas desse interior até descobriram, né, por conta do Instagram da minha roça, viram, pararam de falar comigo, falaram que não fazia mais sentido ter uma religião com uma pessoa, um convívio com alguém que viveu durante tantos anos na igreja e hoje resolveu seguir pelo candomblé. Não tenho contato com essas pessoas, né? E aí sigo, tenho seguido sempre que dá vontade de falar de algo em que eu acredito e que eu acho importante repassar para as pessoas, eu publico nessa página, né? E estou fluindo, tentando um dia de cada vez. Eu acho que situações como essa não vai parar por aqui. Acho que minha caminhada dentro do axé, ela está somente começando, então tem muita coisa por vir, muita coisa por enfrentar, né? Mas eu sei que o que me doía antes já não me dói mais. A ferida já não está 100% aberta, né? Ela já não mina como antes. Tá ali inflamadinha, vez ou outra a gente bate, sente, mas isso serve como estado de alerta, né? Porque os nossos terreiros ainda continuam sendo quebrados, apedrejados. O nosso povo ainda continua sendo espancado pela forma que se veste, pela forma que se fala. Então a gente precisa viver em estado de alerta o tempo todo. Eu não saio assim. Esse turbante eu coloquei aqui. Porque às vezes eu não sei se eu estou disposta a enfrentar tudo. Tem dia que a gente enfrenta, né? Tem dia que a gente fala hoje pode vir quem quiser. Mas tem dias que a gente está cansada e a gente não precisa militar, nem lutar, nem dizer que ninguém vai pisar na gente. Às vezes a gente deixa alguém pisar e deixa o tempo por si só dizer para aquela pessoa. Então, eu acredito, eu vejo que já tem muita mudança. As pessoas hoje têm mais interesse, né, em saber o que está acontecendo. E momentos como esse são de suma importância. Hoje a internet nos entrega conteúdos prontos. E que você tira um trecho de uma situação e traz aquilo como verdade. E aí, na terra de ninguém, que é a internet, você faz comentários desnecessários, você questiona a fé de outro sem ao menos conhecer. Você sabe dizer o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Mas aquilo ali é só um trecho do que de fato está escondido, que ainda pode ser mostrado, né? Então, rodas como essas são interessantes justamente para que a gente se aprofunde mais no tema, para que a gente ouça sobre axé, sobre candomblé, sobre umbanda, a partir das vozes que vivem esse processo, a partir de pessoas que estão lá dentro do terreiro, vivendo o dia a dia, a lida. A gente tem uma cartilha que se chama Rumbê. Rumbê, ele quer dizer a boa conduta do axé. O que você pode e o que não pode fazer. O que cada pessoa dentro do axé, a forma que cada pessoa dentro do axé pode se comportar, como ela deve falar com o mais velho, como ela deve se referir ao igual, ao inferior, ao superior. E esse rumbê, apesar de estar muito deturpado, né, pela vaidade do mundo, e é assim em qualquer religião, tá? Toda religião, quando a vaidade chega, a fé se dispersa um pouco, né? No candomblé não é diferente. Essa é uma religião feita por humanos, então a tendência é essa mesmo, mas a gente cabe o nosso discernimento a compreender o que deve ser mantido e o que deve ser deixado para trás. E esse rumbê é o que ele nos ensina a viver em sociedade. Hoje você vê, na minha casa tem crianças de 8 anos, 7, 8, que já é iniciada, mas ela está lá desde os 3 anos de idade.
e que ela convive muito bem, ela conversa muito bem, porque o candomblé a gente está conversando o tempo todo. Então ela sabe o que é um alguidar, ela sabe como se faz uma comida para caboclo, ela conversa muito bem com uma pessoa mais velha, porque a gente precisa conversar. Então as crianças, as nossas crianças de axé, ela tem uma desenvoltura que hoje que muitas crianças não têm, porque está o tempo todo ali no celular. E lá elas aprendem a conviver, a conversar, a respeitar, a saber que tem hora para celular, tem hora para ser criança e tem hora para ser o Iaô, que elas são, né? Meu afilhado foi iniciado com 1 ano de idade, Theo. Ele é Iaô de Airá. Aí você vai falar, Maiara, você vê a diferença? Eu vejo. Theo era aquela criança que não ia pro colo de ninguém. Quando ele foi recolhido, ele é a criança mais espontânea, mais amada, de ir para todo mundo, de conversar com todo mundo, porque ele tá ali convivendo com pessoas. Saiu daquele nichozinho que era pai, mãe, irmãos dentro de casa e começou a conviver com milhares de pessoas. Então, a gente tem muito o que ofertar. A gente tem muito o que ensinar ao outro, seja de comportamento, seja de vestimentas, de cultura, de comida. Nossa cultura é muito rica, mas tudo que vem do preto é demonizado. Tudo que vem do preto é sujo. Tudo que vem do preto é inferiorizado. Mas toda a nossa riqueza costuma ser usada, repassada. É uma luta árdua, mas enquanto a gente tem força, a gente vai seguir lutando. No dia que não tiver força, a gente para e deixa alguém lutar pela gente. Tá tudo bem também, que a gente não precisa ser forte. A gente não tá aqui para ser forte o tempo todo. A gente está aqui para viver e buscar viver sempre com dignidade, com hombridade. E que as pessoas só respeitem os nossos espaços, assim como a gente tenta respeitar, né? E é isso, gente. Mais perguntas? É muito difícil falar sobre essas experiências que envolvem racismo, né, práticas de racismo. É muito doloroso falar sobre isso e é inconcebível se pensar que isso é cada vez mais intenso na sociedade. Né? Eu sou da Umbanda, faço parte de uma casa, de um terreno, e para poder fazer as suas giras, que acontecem sempre às sextas-feiras, precisa ser acompanhada pela polícia. Hoje a polícia chega até uma multa Ainda? que acompanha as manifestações religiosas que sofrem com preconceito, racismo, etc. Que se chama Ronda Indira. Então, para vocês terem ideia, as pessoas chegam na rua porque o terreiro fica numa região de classe média alta, que é um Imbuí, e os vizinhos não aceitam que se toque tambor, não aceitam pessoas de branco, não aceitam pessoas circulando pela rua, né, para poder frequentar o terreiro. Então, é uma coisa muito violenta com todos nós, né? Quem passa por ali estranha, diz, poxa, mas por que tem tanta polícia aqui? Né? O que está acontecendo? Isso é toda sexta-feira. As giras aconteciam às segundas-feiras, porque é uma casa de Exu. As giras aconteciam às segundas-feiras. Foi transferida para sexta, porque a Ronda só pode acompanhar as sextas-feiras. Então, é muito complexo se pensar sobre esses efeitos do racismo na vida das pessoas. E o mais interessante da sua fala é porque só muda, mas não melhora, né? Porque antigamente a própria polícia ia nos terreiros de candomblé, o candomblé tinha que ser feito a porta fechada. A polícia chegava, batia todo mundo, pegava a mãe de santo, o pai de santo, levava preso, porque era proibido fazer macumba, né? Hoje mudou, hoje a polícia tá porque as pessoas querem não permitir essa situação que aconteça uma gira de candomblé, uma gira de umbanda. Então, ainda continua algo de errado acontecendo, né? Ainda tem coisa, muita coisa que precisa ser melhorada.
É, e só, não, só para pontuar, hoje as pessoas querem ter terreiros de candomblé fora de Salvador. Meu pai de santo mesmo, quando ele decidiu expandir a casa por conta da proporção dos filhos, ele escolheu fora de Salvador, porque a gente tem uma matriz que é pequenininha aqui em Macaúbas, no Barbalho, mas como é na periferia, tranquilo, nada acontece, né, em tese, mas ele preferiu ir para fora porque não vai correr risco de ser apedrejado, não vai correr risco de ser invadido. Então hoje a gente está no meio do mato, literalmente, por conta disso, por conta do medo. O pai de santo de lá diz exatamente isso. A gente vai precisar ir para mais longe, É. porque o terreno é aqui no Rio Vermelho, ele foi demolido. Então, agora a gente vai para mais longe para ver se, de alguma maneira, se protege, né, dessa violência que Não, cotidianamente. Então, Talvez eu nunca tenha te feito essa pergunta, mas acho que vale falar, né, sobre essa associação entre saúde, ambiente de trabalho. Quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente está falando também do percurso, né, para se chegar ao ambiente de trabalho. E aí você traz muitos momentos que você não sai na rua dessa forma. E eu acho que não sai na rua dessa forma, não vai até a casa, por exemplo, de seus pais dessa forma. O trabalho também, né? Para trabalhar, você não sai dessa, não chega dessa maneira, né? Não caracteriza, né, sua fé, né? E eu associo muito isso a como é que é emocionalmente para você, né? Como é que você lida com isso desde que você começou, né? Como é que você tem lidado com isso? Quais os mecanismos espirituais, políticos que você tem utilizado para lidar com essas demandas? Que você percebe que ainda não está, você mesmo fala, né? Eu ainda não saio dessa forma, talvez eu nem me aceite ainda. Então, como você lida com isso? Então, eu acho que desde o processo da iniciação por si só, principalmente para quem é um IAU, ele mexe muito, né? Porque você se vê sem cabelo, e aí você se vê num resguardo de um branco infindável, você se vê não podendo descobrir, deixar sua cabeça do lado de fora, mas a vida está seguindo em paralelo. A vida está rodando e você precisa dar a cara o tempo todo. Eu falo que minha irmã que viveu isso muito mais tempo do que eu, acho que ficou um ano, não foi? De branco e de cabeça coberta. O meu resguardo foi menor, né? Foram 3 meses. Só que até nisso, Iemanjá foi boa comigo, porque eu estava na pandemia. Então eu estava trabalhando home office. Então eu não precisei sair de turbante obrigatoriamente, mas eu precisei sair de turbante porque eu não me reconhecia sem os meus cabelos, né? Então, quando eu fui raspada, meu cabelo batia na bunda. Eu tentei ali cortar, não foi permitido, por questões espirituais, então eu não tive essa adaptação de um cabelo grande para uma cabeça lisa, né? Eu estava casada, recém-casada, eu não ficava com a cabeça descoberta porque eu tinha medo de como meu esposo iria me ver, me enxergar. Ele não me conheceu careca, né? Então, foram vários processos. Eu me reconhecer primeiro dentro de casa, eu me olhar, tirar ali, todo dia tirar uma foto, colocar um brinco, alguma coisa para tentar me reconhecer enquanto mulher, né? Tentar perceber a feminilidade em outros pontos que não fosse somente no cabelo. E além das coisas, eu não era permitido usar maquiagem, brincos grandes, porque eu ainda estava de resguardo. Então eu tive que ficar olhando para mim e falar: você é bonita, mesmo tudo mostrando contra, e falar assim: você não vê. Mas meu marido fez esse papel muito bem. Tinha um trabalho, você tá linda, não importa, falou. E depois chegou o baque, foi quando o escritório falou: você precisa vir trabalhar pessoalmente. Eu falei: não, não preciso.
tudo que eu não preciso. E aí eu fui, tentei fazer o melhor turbante possível, mais lindo. Tava lindo, mas eu ainda não me encontrava naquela mulher de turbante. Eu ainda não me sentia poderosa naquela mulher de turbante. Eu me sentia muito inferior, muito mesmo. Porque eu estava me descobrindo como mulher negra, que eu não sabia que eu era. Eu sempre fui a morena dos traços finos, né? Todo mundo diz, ah, você é linda porque você tem os traços finos. Na verdade, não era. Então, foram várias redescobertas, inclusive eu mesma olhar e entender que esse traje faz mais parte de mim do que a Maiara lá de trás. E aí, então, quando você chega no ambiente de trabalho, a pergunta é única. Oxe, o que foi que aconteceu? O que é isso aí na cabeça? E aí, você fala, tentei inovar. Tentei inovar. Pandemia, transição. Não, e o pior é que os burburinhos iniciais foram esse, né? Pessoas assim, conversando, como se eu tivesse passado. Eu até pensei em falar, só que eu falei, não, ia trazer muita coisa ruim pra minha vida. Não. E aí uma colega de trabalho na época, porque ela tinha muita curiosidade, ela me perguntava, quando ela viu, sempre tem, não acredito, você teve coragem de se iniciar? Aí eu olhei, mulher, tive, me iniciei. E aí eu aproveitei essa deixa e falei que eu tinha iniciado. Como esse escritório que não foi o que eu passei pelo racismo religioso, era um escritório que a gente sempre tinha 3 horas da tarde, era hora de tomar café, ler o horóscopo, falar do mundo espiritual, então foi muito mais fácil ali. E lá eu convivi muito bem, só que aí eu acho que, se eu não me engano, eu fiquei 6 meses lá, só depois que eu voltei do home office e fui para esse novo escritório. Só que quando eu fui para esse escritório novo, eu já estava podendo mostrar, né? Não precisava mais do turbante, o cabelo já estava um pouquinho maior, dava para prender um tic-tac assim, montar, fazer alguma coisinha, e eu ainda não sabia lidar com o meu cabelo cacheado, alisei a vida toda, desde os meus 17 anos eu aliso meu cabelo, então eu não sabia mexer com o meu cabelo, tratar meu cabelo, continuei sem saber, alisei novamente. Estou eu de novo tentando buscar meu balde, voltar para a transição. É uma fase insuportável de viver. Parece uma cabecinha de Lego, mas eu estou tentando. Fico assim, segurando minha raiz, vendo a diferença de texturas, que é algo novo para mim, né? É algo, eu falo pro meu marido, você vai ter que me dizer de novo que eu tô bonita, porque eu não vou estar, eu sei, mas eu vou precisar desse apoio, em casa principalmente. Só que quando eu cheguei nesse escritório, eu estava com tanta vontade de trabalhar ali, foi um lugar que eu sempre sonhei. Eu passei 30 dias enviando currículo, de manhã, meio-dia e final da tarde. De manhã, meio-dia, 30 dias. Eu queria estar naquele escritório, eu queria ser selecionada para trabalhar naquela equipe. Quando saiu o resultado, eu fui conversar com a sócia do outro escritório que eu trabalhava, ela falou assim, Mai, vá porque lá é o escritório exemplo de Salvador, quando você aprender lá, quando você aprender, volte para cá e nos ensine tudo. Tudo. Falei, fui. Então eu ansiava, não era na vaga que eu queria, mas era o que tinha, eu peguei, fui lá e fiz. Falei, vou conseguir lá dentro, eu mudo, vou mexendo. Eu cheguei com tanta ânsia de vontade de aprender, de fazer acontecer, que isso aqui não liguei. Eu todo de maquiagem, brincando, salto e arrumada, e terno. Então, eu não me preocupei com isso. Só que um descuido da minha conta acarretou todo isso um ano depois. Um ano depois. E o mais engraçado disso tudo, né? Que uma dessas pessoas, essa pessoa ela não teve uma situação de racismo.
mas apoiava as outras no sentido, deve ser, os comentários, né? Aí ela vinha mais como uma intolerância religiosa do que como um racismo religioso. Passou-se um tempo, ela virou para mim e falou assim: Ô, Mai, eu queria conversar com você. Falei: diga. É porque o pai do meu filho não está pagando a pensão. E eu queria ver se você poderia fazer alguma coisa, algum trabalho aí desses que você faz para ele voltar a pagar a pensão. Não, ela queria um ebó para que o marido pagasse a pensão. E aí eu falei assim: fulana, eu acho interessante você pedir ao teu Deus, que tu acredita, que ele te dê esse livramento, né, essa bênção, essa unção, que seu ex volte a pagar a pensão dos seus filhos, porque fazer algo que você não acredita é perda de tempo, porque tudo é fé. As coisas só acontecem quando se tem fé. Às vezes, se eu pegar essa folha aqui e você tiver fé que ela vai melhorar a sua vida, eu vou passar ela em você e as coisas vão melhorar. Porque muita coisa está no psicológico, né? Então, as pessoas não queriam... E ela falou comigo fora, escondido. Não foi pelo WhatsApp, não foi por nada. Foi no cantinho, saindo do escritório. Ela me chamou para conversar. Então, as pessoas querem viver, querem beber da nossa água, mas não pode ser para todo mundo ver, né? Elas querem se deleitar na nossa fonte ali de água pura e cristalina, mas não querem que todo mundo veja. E a gente ainda está muito associado a essas questões de fazer uma coisinha rápida, né? E aí eu lembro que no momento eu perguntei para ela: você chega assim na sua igreja sem pedir nada, simplesmente com essa roupa, deita lá e faz algo e vai embora? Ou você se prepara para viver um momento de adoração, para estar na frente do seu Senhor? Aí ela me prepara. Eu falei: por que que pro meu Deus eu tenho que fazer algo tão chulo assim, tão raso, de uma pessoa, de você que está me pegando aqui na saída com vergonha, que eu sei que você está com vergonha. Então, quando aconteceu, eu não estava preparada. Eu sabia, eu acho que no dia que eu tomei pé de que o meu caminho era no axé, eu chorei por 7 dias. Eu acordava chorando, dormia chorando. Acordava chorando, dormia chorando. Porque eu sabia que não seria um processo fácil. Eu sabia que não seria a mesma coisa que dizer, como eu falava, que eu era católica, né? O percurso seria completamente diferente. Mas quando eu comecei a viver, eu esqueci disso. Então eu não saí pensando no que poderia acontecer comigo. Eu não saía pensando que a pessoa poderia ver minha conta e causar. Até porque eu nunca sofri preconceito racial. A minha fisionomia nunca gerou um preconceito racial. Então eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo, né? Mas às vezes tinha um momento que eu não queria mostrar minha conta, né? Porque eu vou a uma reunião com outros advogados, vou sentar à mesa. Então, e aí teve um adendo numa situação como essa. Eu escondi minha conta, porque eu não queria que todas aquelas pessoas importantes ali vissem que eu era de candomblé. E minha conta faz o quê? Parte na mesa de reunião. Miçanga voou para todo que é lado, bolinha de Oxum, preta, vermelha voando, e eu assim. A sensação que eu tenho que o mundo do trabalho, de alguma forma, se paralisou, né? A sensação que ele não deixou que você, né, nesse primeiro ano, né, não deixou que você vivenciasse sua espiritualidade. E como que a gente discute muitas das questões em relação ao trabalho, né? Então, o trabalho nada mais é a nossa subsistência, né? Ele é o capital, né? E como que a gente precisa tá muito ter certeza daquilo que você
para deixar que essas coisas se tornem aparentes. Porque o trabalho tem isso também, né? De apagar, né? Apagar nossa Sim, espiritualidade, apagar nossa essência. Então, é muito interessante, assim, seu relato. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você é uma pessoa de fé. Você foi criada dentro de uma família que discutia essa questão da fé, sim. né? Eu acho isso extremamente bonito, né? Mas eu cheguei atrasada. Mas de que forma, né? Você fez essa Transição? transição? Só finalizando aqui a pergunta de Ana. Eu, durante o percurso do racismo religioso, eu me debilitei muito, porque eu já não conseguia produzir como antes. Eu não conseguia, era uma exaustão mental tão grande de no outro dia precisar falar assim, eu vou ter que voltar para lá, eu vou ter que lidar com essas pessoas, eu vou ter que conviver com essas pessoas. Será que não tem uma forma que eu consiga não ter contato com essas pessoas? E se eu fizer um trabalho que é somente eu e eu mesma, sem ter contato com ninguém? Então, assim, era uma rotina muito cansativa do escritório, porque eu chegava lá às 8, às vezes saía 10 da noite, né? Às vezes trabalhava sábado e domingo, e eu tinha que conviver com essas pessoas. Então, tinha um cansaço profissional por si só, mas eu estava num cansaço emocional muito grande. Várias vezes eu precisei ir para meu pai de santo e relatar o que estava acontecendo para ele me falar que era, porque eu comecei a achar, eu falei assim, não, eu acho que eu estou cansada somente. Não está acontecendo, sabe? Meu pai falava, não, tá sim, elas, tá acontecendo. Só que eu estava tão cansada, porque é o que eu falo, né? Lutar cansa. E você manter com diplomacia, porque a gente tem aquela situação de que você não quer ser vista como a raivosa da história. As pessoas querem que a gente não seja raivoso, mas elas não nos dão motivo para não ser raivoso. É o tempo todo. Eu estava convivendo com pessoas que não me queriam na mesa, não queriam sentar do meu lado. Tinha pessoas que levantavam, faziam o sinal da cruz quando eu levantava. Tinha pessoas que falavam que ali estava pesado, uma energia muito pesada, porque eu estava ali. Então aquilo ali foi me minando mentalmente e eu trabalhava com leitura, processo, ler, fazer, ler 1000 vezes, banco, coisas chatas. E eu já não conseguia mais dar a mesma entrega, né? Então, eu acho que foi a fé mesmo que me manteve lá para conseguir fazer essa missão, né, esse propósito de passar 2 anos ali, vivendo cada etapa de maneira fidedigna mesmo, ali aproveitando de tudo que é bom, de que é ruim, os negativos, convivendo com pessoas de todos os tipos e de todas as classes sociais e fazendo com que aquelas pessoas me respeitassem mesmo, porque eu não queria só. A gente fala muito da intolerância, mas a gente não quer que ninguém tolere, né? A gente só quer que respeite, porque tolerar, a gente tolera qualquer coisinha chula por aí. A gente quer que respeito, então eu só queria que as pessoas me respeitassem. Não precisava seguir, não precisava me falar comigo sobre axé, onde seria minha reunião de casa, de axé, nada. Era só me respeitar. Até porque eu não vivia propagando a minha religião, não distribuía panfletos, não convidava ninguém para ir na minha casa, como fazem, né? Eu só vivia ali com a minha conta e sentava no meu local de trabalho, somente. Então isso minou muito. Era um local que eu já não aguentava mais fazer parte. Quando chegava a hora de ir, eu falava, ai meu Deus, vou de novo. Passava mais tempo lá do que em casa, já estava repensando essa situação, se estava valendo a pena permanecer ali, né? Foi quando surgiu uma outra oportunidade, e aí foi quando eu saí, porque já estava desgastado mesmo, já tinha ido no limite. E a minha transição tudo se deu quando eu conheci aquele moço ali,
né? Até então eu não era, meu esposo, eu não era do candomblé, eu era católica. Só que no último ano eu tinha percebido que eu tinha começado a ter muito contato. Primeiro foi Yânua, né? Quando ela me falou assim, não, porque agora eu tô na Umbanda, eu falei, como é que é? Você é católica a vida toda, a gente ia pra igreja junto, como é que você é umbandista? Só que eu tinha curiosidade, o mundo espiritual sempre me trouxe muita curiosidade. Então eu fui, conversava muito com ela, a gente trocava, perguntava algumas coisas para ela. E aí começou pessoas próximas a mim dizendo que era da religião, até quando eu conheço ele. E aí na época a gente ficava, ele falava, qual é a sua religião? Ele espírita. Espírita. Aí uma conversada, devagar, espírita. Uma conversa, é, uma conversa trivial, eu falei assim, rapaz, eu não tô entendendo. Ultimamente só aparece gente de macumba, falei assim mesmo. Só gente de macumba aparece em minha vida, agora todo mundo virou macumbeiro, foi? Ele, então, eu preciso te contar uma coisa. E falou assim, eu falei, o que foi? Aí ele, eu sou nascido e criado no candomblé, a minha família é de Babalorixá, meu avô, meu pai, todo mundo é Babalorixá. Falei, eu já pensei logo, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Aquela coisa de que eu tinha uma visão formada do que era a religião, eu tinha um preconceito incutido em mim também. Então, por isso que hoje eu tento muito falar e explicar, porque eu vivi o outro lado. Eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado que chuta, que é macumba, que não presta, que falei, vixe, fulano é do candomblé, ó, pra lá. Quando eu falei pra minha mãe, eu falei, minha mãe, você não sabe, Iana é macumbeira. Minha mãe, como é? Falei, obrigada, meu bem. Ah, ela não tô acreditando. Falei, eu também não, mãe. Então, assim, eu vivi, eu vivi esse lado dessa pessoa leiga, né? Que não entendia, que estava ainda incutida de muito preconceito que a sociedade me ensinou. Eu só tinha o que a sociedade me ensinava. Na minha cidade só tinha um terreiro de candomblé. E que a gente via, sabia que lá só fazia coisa ruim. Todo mundo para tirar marido dos outros, para mandar matar alguém, ia lá. Então era essa visão que eu tinha de candomblé. Que você tinha, porque é só isso que vem. Exatamente. E é muito parecido que a gente fala assim, mas vocês, a gente não se fala muito, não se tem muito rodas como essa para a gente dizer, né? Quando se fala de religião, a mídia e a sociedade é muito rápida para a gente. Camisinha, pode ou não pode? Não pode, mas ninguém quer saber o fundamento primordial do que a Igreja Católica não é a favor da camisinha. Então é tudo muito rápido quando se leva para a mídia. A mídia quer saber é permitido ou não é permitido, sim ou não, pense rápido, sim, não. E aí todo mundo faz a visão que quer, né? Porque vocês estão esquecendo o outro lado, mas não quer, não pensa que toda religião tem um dogma. Dogma não muda. Dogma é algo imutável, ele não vai mudar conforme o tempo, ele vai permanecer. E cabe a nós respeitar. A mesma coisa acontece com o candomblé. É uma religião de pretos em que ninguém nunca vai divulgar, nunca vai dar acesso como se dá para uma igreja católica, protestante. O que vai dar são pequenos espaços em que a gente tem que fazer o boca a boca, a gente tem que rezar para que nosso povo se torne orgulho, né, que saiba muito bem propagar a nossa fé, para que não vire somente esculacho de algo ruim, de algo negativo. Então a gente ainda é muito preso para falar mais, né, para se conhecer mais. Então a minha transição foi essa, foi quando eu conheci ele. E aí eu digo que foi quando eu todo dia foi, graças a Orixá eu não precisei ir pela dor, né? Então, quando eu conheci ele, meu relógio espiritual começou a contar, a girar. Eu comecei a ter mensagens na rua, de pessoas falando comigo. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero fazer um jogo. E aí o pai dele falou assim, comigo ela não vai fazer não.
porque ela vai duvidar de mim. Eu nem conheci o pai dele ainda, pessoalmente, nem nada. Vou indicar outra pessoa, procura esse daqui. Aí me deu o telefone, que é do pai de santo dele, eu procurei, olhei, falei assim, julguei a imagem, falei assim, não, cara novo, como é que esse cara tem algo para falar sobre espiritualidade? Tudo deu errado no dia, fui assaltada, perdi o dinheiro que eu ia fazer o jogo, o pai de santo não me atendia e eu não achava a casa dele, mas consegui. E eu não fui para lá para perguntar nada para ele, né? Eu fui para lá simplesmente para saber da minha missão religiosa. Então sentei assim, fiquei calada e falei: se ele é bom, ele vai descobrir. Isso aí que ele jogar vai aparecer lá. Búzios. E aí tudo que eu estava pensando ia respondendo, a queda dos búzios ia acontecendo e foi explicando de quem eu era, como era a história de minha família. Aí ele comentou: você, Iemanjá disse que você precisa viver isso aqui. Eu falei assim, mas eu não sou disso aqui. Eu sei que você não é. Mas ela está dizendo que você precisa tomar pé. Aí saí pensando, conversei muito com ele deu a realidade de como funciona o candomblé, né? De como é difícil você encontrar uma casa que você se encaixe ali, que você seja acolhida e que você não passe por situações constrangedoras, situações ruins. Infelizmente ainda é assim, porque isso não está por conta dos nossos deuses, das nossas divindades, tá, gente? Isso acontece porque é uma religião feita por humanos. E humanos são falhos, tende a errar, tende a se perder em meio ao caminho, né? Faz parte de qualquer religião. Então, eu tive mais essa sorte, essa bênção de não precisar procurar por muitas casas, né? Então, eu saí desse pai de santo, que hoje é meu avô de santo, falei assim, tá, mas eu vou lá em Tony para saber o que o dele diz, viu? Vi. E aí fui em Tony fez um jogo de... Não estava nem entendendo, eu não estava nem entendendo, ele falava as coisas, eu falei, mas o que é isso? Aí eu lembro que ele falou uma coisa no final, eu falei assim, eu tô grávida? Eu tô grávida? Ele, não. Saí sem entender muita coisa. E aí fui pro meu tradutor, e ele foi explicando ali algumas coisas, depois fiz, eu lembro que nesse ano ele ia entrar para ser iniciado, né, também, e aí foi quando o pai de santo falou assim, ó, chame aqui porque precisa alinhar algumas rotas, né, como é que vai ser esse convívio de uma pessoa iniciada com uma pessoa que tem tanta coisa que precisa resolver dentro da espiritualidade. Então eu fui lá, ele fez um jogo muito explicativo, né, explicando quem era Iemanjá, que eu não fazia noção, sabia quem era de maneira do que é propagado, né, mais a fundo, e aí ele foi explicando como é que acontece, e a minha transição foi essa, né, falou que eu precisava fazer algumas limpezas para as coisas acontecerem, eu fiz essas limpezas, e com a primeira limpeza que eu nem paguei, tá, ele fez, eu falo que foi uma limpeza de misericórdia, literalmente, porque ele me deu. Ele falou assim, olha, Arthur vai entrar para ser iniciado, vem aqui que eu vou fazer uma limpeza em você. Quando chegou lá, tinha mais umas 4 limpezas que o caboclo dele tinha determinado fazer em mim. Fiz. Minha vida mudou? Não mudou. Mas a paz interior que eu sentia dentro de mim, a mudança, era uma coisa assim absurda que eu falei, gente, eu tô me sentindo tão bem. É uma mudança interna e foi essa limpeza, foi essa sensação que me fez rever. Eu falei assim, não, isso aqui não tem como ser algo ruim. Isso aqui tá longe de ser algo ruim, porque olha o bem que isso está me fazendo. Olha como eu tô me sentindo, as coisas tá ruim. Não fiquei rica, o salário não aumentou, não me pagaram o que estava devendo, continuou tudo do mesmo jeito, mas eu tô em paz, as coisas vai acontecer. É só uma fase. E aí eu lembro que eu viajei para o interior, era pandemia, quando eu voltei, ele falou assim, olha, precisa fazer muita coisa para de fato as coisas melhorarem e tal. Aí eu liguei para lá e falei, olha, quanto é que é? Eu quero fazer de novo, estou me sentindo tão bem, eu quero. Então eu procurei ele e aí foi quando eu procurei que aí o relógio rodou de vez. E eu fui fazer uma limpeza, era outubro, festa de Erê, fui lá fazer uma limpeza, desde então nunca mais saí. Estou aí há
Só de iniciado 3 anos, né? 4 anos vivendo no axé. 5 anos vivendo no axé. Então, essa transição, né? Teve essa mudança de fase e eu tive que aprender muita coisa porque eu não sabia, eu não conhecia. Eu falo se eu quisesse pesquisar na internet, eu não tinha como pesquisar porque eu não sabia nome, eu não sabia como é que direcionava. Então, eu não tinha como ter muitas pesquisas, porque eu completamente entrei para o candomblé leiga, zerada. Foi feito o reset ali e começou a partir daquele momento. E desde então foi cada etapa da minha vida dentro do candomblé foi um momento que eu precisei viver até o último estágio ali e compreender. Entendeu tudo, Mayara? Entendi. Agora você pula para outra etapa. Agora você vai ver outras situações novas. Entendeu tudo? Entendi. Faz sentido? Faz sentido levar algumas mágoas para o coração, para a vida? Não. O que precisa limpar, o que precisa ficar, pronto. Aprendeu? Vai para outra etapa. Então eu venho vivido ali uma etapa por vez, tentando compreender. Eu sei que outras coisas estão por vir, até mesmo de situações que vai colocar a nossa paz interior em xeque. Eu sei que isso vai acontecer. Mas eu acho que agora eu estou mais segura. Segura de mim, segura do que eu creio, segura dos meus caminhos, do que eu devo levar e do que eu devo retirar. Feita aquela limpeza, né? Até mesmo de pessoas na nossa vida, quem de fato vai agregar, quem não faz mais parte da sua caminhada. E aí a gente vai seguindo. Sim. Até o fato de você ter que raspar a esteira, né? Que a gente usa no terreiro, então tudo tem um sentido e significado. Como esse componente é um componente de aspectos socioantropológicos, né? Que se envolve justamente para a identificação e para a gente poder ficar mais sensíveis para esse sentido de significado, né? De relações, no âmbito do trabalho, tantas outras relações da vida, de modo geral. A religião latino-americana talvez seja um bom exemplo para a gente pensar em tantos sentidos e significados, porque a cada passo que você dá na religião, você percebe que você precisa aprender ainda muito mais, você sabe muito pouco, né? Você sabe pouco, você precisa aprender mais. E esse aprendizado, ele vem não a partir de leituras, não a partir de... Pode vir também a partir de leituras, né? Alguns exemplos importantes aqui, mas vem também muito pelo que você sente, né? É algo que me permite aguçar esse sentir também, né? Essa perspectiva de vivenciar o terreno, vivenciar a casa, vivenciar a roça, né? É algo que de fato vai fazendo com que você compreenda, porque à distância você não vai conseguir compreender. Não. Né? Você não vai conseguir compreender o que você traz, essa perspectiva muitas vezes de libertação, né? Que, quando a gente olha para as religiões cristãs, a gente percebe o quanto essas religiões são muitas vezes repressoras, né? A ideia da culpa, do pecado, aquelas coisas muito mesmo, né? É. E a imposição, porque a imposição em relação ao cristianismo, em relação a todas é a questão da imposição, tá? Isso é no ambiente familiar, no trabalho, o certo é o que está mais de todo Deus. Dificilmente vai ser mas principalmente com questões de trabalho. Eu tenho questões de trabalho. Hoje eu até me declaro com questões de religião, mais. Vamos sair de todo. Mas uma coisa que a gente não vivencia no trabalho, por exemplo, são as aulas. Eu trabalho
bagunça que era comum no final dos CDs se reunir para a oração do final da tarde. Oração de hoje, mas quem fazia, quem conduzia a oração, era sempre a irmã da igreja. Ela vinha hoje todo mundo, ela e as igrejas continuavam na minha saída. Porque você nunca participa, você anda e convida. Mas a próxima oração, para que eu participe da segunda, você de acordo com a minha religião, você vai participar. Quanto é? Isso. 2004. Nós somos 2025. Hoje ainda não é isso. A gente vivencia isso. Tem uma semana que me chamaram para conversar com a coordenação, sobre um episódio com uma colega de turma, a quem a paciente se referiu como uma preta, gorda, com aquelas correntes de macumba, alegando que ela foi estragada pela profissional, mas ela não sabe o nome da profissional. Ela não se preocupou em saber o nome da profissional que ela queria chegar ao defeito dos colares de macumba. Então, aí eu pego Deus nessa pausa, eu aprender a lidar. Quantos anos se passaram desde que nós estamos tentando aprender e de que forma nós estamos ensinando as pessoas a lidar com isso? Você sabe, a gente precisa saber. Sabe uma coisa que virou a chave para mim, que foi de uma pessoa como você, que enxergava as religiões mais cristãs como aquelas que fazem mal, que coisa que eu cheguei na Bahia. Quando eu cheguei no setor, que eu fui enfermeira, né? A enfermeira que me tratava melhor, faltava botar no colo, que chegava me abraçar. Ela era muito. E aí uma amiga minha falou assim, Jéssica, mas isso oferece tão medo, tá errado. Pode ir atrás que a energia tá aqui. Volta e vai de novo. Você não sabe nem o que é energia. Tá todo errado. Então, assim, o que eu me fiz ali, porque sabe que você tem criado um bem muito religioso e a formação que aquilo eu criado um pastor, para você ter noção. E aí eu falei, gente, mas não era outro povo que era ruim. É todo errado. Então, assim, eu tenho amigos hoje que são que mostram isso, né? Eu pergunto, Ana, me explica como é isso, né? Porque assim, é novidade para mim. E aí, quando eu vi a maternidade identitária, eu falar de racismo religioso, porque é uma conversa para mim também. Assim, a curiosidade de você saber e aprender aquilo que não te ensinaram. Sim. Porque os modos foram dados, as pessoas elas não querem falar sobre isso, né? Eu fiquei admirada por ver você falando, de querer explicar para as pessoas da sua forma como é porque você enxergou o outro lado da história, entendeu? Então isso é muito legal, assim, de você remover o preconceito, mas não de uma forma agressiva, porque às vezes a gente se sente ofendido realmente, né? De ver alguém chegando e destacando ou agindo com preconceito, porque você tem uma religião. Mas um dia você passou por isso, você sabe como aquelas pessoas são e elas pensam daquela forma. Exato. E isso é muito bacana. Como você estava dizendo, né? A gente precisa, a gente enquanto adultos, a gente precisa pensar muito como é que a gente vai educar, né? Nossos filhos, sobrinhos, primos, porque eu penso muito nisso, né? Hoje eu sou candomblessista, mas os meus pais são católicos, os avós deles paternos são candomblecistas, então vai ser um mix para a criança. Como é que é essa educação, né? Ele vai ter uma religião, né, pré-estabelecida ali, que é o candomblé, mas ele vai conviver com outras religiões, pessoas de outras religiões. Como é que vai ser para ele?
como é que ele vai ouvir, como é que ele vai ensinar, porque a gente precisa criar filhos sábios, né? Para saber ali comunicar e mostrar, porque vai estar no dia a dia. Eu tenho um afilhado de 1 ano, Theo, que é iniciado no candomblé. Então, como é que vai ser para ele? Os irmãos dele foram iniciados, mas um já estava com 18, outro vai ser iniciado agora esse ano, já está com 14 anos. Mas ele vai crescer nesse mundo sendo de axé. Então, tem escola. Saber falar sobre a dele, Exatamente. Exatamente. sobre a E ouvir. Ele vai ter que ser muito ensinado a ter respeito. Que é você ouvir que o outro tem uma coisa diferente que você, respeitar e fazer com que o outro também te ouça. Mas aí a gente precisa. A gente sabe que os que tem aqui talvez não aprendam. Só quem tem disposição, só quem tem de fato vontade de aprender vai aprender. Então nossa missão é fazer com que os mais novos eles cresçam com esse senso de respeito, né? Que não é impondo o que você quer. Você tem sua escolha, você tem suas denominações, mas o outro vai ser diferente. E o gostoso é isso, é você ser diferente. Né? A gente que é de candomblé, a gente vive uma rotina completamente diferente. A gente passa muito tempo no terreiro, né? A gente fica muito tempo sem ir. Na minha casa, a gente tem férias o primeiro semestre, e agora, a partir de junho, a gente tem, todo mês tem função. Ou seja, a gente vai passar quase todos os finais de semana na roça. Então, como é que a gente explica isso? Como é que a gente tira uma criança nossa para ficar tantos dias? Tem criança que vai ser iniciada e vai ficar alguns dias fora. Então, é uma rotina completamente diferente, é uma vivência completamente diferente. Como é que você vai ser seu filho cantando uma musiquinha? Canta uma musiquinha para Nossa Senhora. Aí ele vai e canta para Iemanjá. A gente precisa, então, educar que as pessoas estejam prontas para ouvir isso, né? Porque vai ser mais normal do que a gente imagina, mas então cabe a nós, adultos, a criar espaços que sejam completamente integrativos, né? Que você não imponha somente a sua reza, a sua forma de orar, né? Não seja somente o Pai Nosso, Ave Maria de maneira muito única, né? O engraçado que faça sentido. Exatamente a oração universal. E a gente sempre está disposto a fazer uma oração universal. A gente nunca questiona quando é uma oração universal. A gente sempre faz parte, a gente dá as mãos, a gente reza, a gente faz o sinal da cruz. Mas e se quando o jogo muda? Será que todo mundo está disposto a ouvir uma prece, um louvor? Um louvor não, uma prece de agradecimento de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um Iaú, de alguém que seja do axé? Eu vou crer que não, né? A sociedade me leva a crer que não. Mas a gente precisa criar esses espaços mais interativos, que a gente respeite as escolhas, né? E que a gente seja capaz também de criar seres humanos que tenha esse senso de respeito. Eu acho que é a base de tudo. Você não precisa viver o que eu sigo. Vocês, a partir de agora, não precisam conhecer o candomblé, frequentar, visitar, nem nada. Vocês só precisam respeitar. Se vocês quiserem conhecer, se aprofundar, ler mais, maravilha, conhecimento. Conhecimento sempre é bom, né? Mas a gente só precisa, eu acho que a base de tudo é respeito. A palavra-chave é respeito e a gente seguir respeitando as escolhas, a individualidade do outro, que todo mundo vive bem. dos campos velhos, então a história da Umbanda, né? Que a Umbanda, ela começa com algumas tendas, que eles chamavam de terreiros, né? E essas tendas só podiam pontuar caboclos, começou com o caboclo, e depois os pretos velhos, mas não podiam, as crianças, né? Não podiam pontuar Exu e Pombagiras, porque eram associados aos povos de rua, né? Então sempre se tentou manter a figura da Umbanda no Brasil, né? Com toda a trajetória da Umbanda, ligada ao espiritismo, né? Que é uma religião que tem muito influenciado pelas ideias de Allan Kardec, né? E tem toda uma estrutura que não dialoga muito bem com as matrizes africanas. Então, só com o tempo, e mais recentemente, é que a Umbanda passa a pontuar Exus e Pombagiras. Mas vocês perceberam
fala dele, lembrei também de um colega na UERJ, ele é professor da escola de enfermagem, e ele era um pastor evangélico. E um dia ele resolveu trabalhar com profissionais do sexo. Chegou lá e constatou